Nesta noite, Pai, nós vamos ouvir diretamente do Teu coração. Nós sabemos que o Senhor já ministrou o coração deste vaso, Pai. O Senhor separou ele para este dia, Pai. O Senhor deu a ele agora a cura por tudo que ele passou neste dia, para que ele traga direto do Teu trono para os nossos corações aquilo que o Senhor quer derramar neste lugar. Paizinho, é assim que nós queremos te pedir. Venha, Senhor, e enche o Teu filho, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Muito obrigado. Obrigado. Ótimo, perfeito. Glória a Deus. Paz de Cristo, irmãos. É uma alegria enorme poder estar com vocês nessa linda igreja. Obrigado, meu querido pastor. Lembrei do feijão agora. Agora o feijão veio aqui na mente. Jesus é bom demais. Amados, é um prazer poder estar com vocês de novo, servindo essa linda igreja. Trago um abraço ali da Assembleia de Deus, nosso pastor Elias Moraes, para essa amada congregação. Hoje eu não vim sozinho, hoje tem a moçada aí do louvor que vieram também ministrar. Obrigado, irmã Dalgisa, pelo convite, pela insistência, pelo cuidado. É bom demais estar aqui. Como foi dito, eu passei hoje à tarde uma luta, eu acordei hoje com uma dor muito forte na região da lombar e a gente não vai dar certo. Só que chegou à tarde eu quase não estava conseguindo me mexer. Fui para o hospital, fizeram o raio-x, fui medicado, passei a tarde toda lá. Eu estava com o telefone na mão, eu falei, mando mensagem dizendo que não vou, vou esperar. E graças a Deus, 5 horas fui liberado, para a glória de Deus. Então ainda tô assim o medicamento ainda estou meio grogue assim, então por ser assembleano já sou meio barulhento. Então pode ser que seja um pouco mais aí o remédio, entendeu? Aí vocês ficam tranquilos nesse sentido. Amados, vamos abrir nossas Bíblias no texto que a gente vai meditar essa noite, nessa noite onde a gente vai falar sobre intimidade. Cantares de Salomão, capítulo 1. Cantares de Salomão ou Cânticos dos Cânticos, capítulo 1. Cantares 1, a gente vai ler o verso 1 e 2 deste texto. Quem encontrou, diga amém. Quem não achou, diga me espera. Eu espero. Cantares está na Bíblia, você vai encontrar. Cantares 1, verso 1 e 2. Está aqui. Aqui é outro nível de tecnologia. Diz assim, Cântico dos Cânticos, que é de Salomão. Se ele me beijasse com a sua boca, ou a sua boca me cobrisse de beijos. Sim, as suas carícias são mais agradáveis do que o vinho. Capítulo 2, agora, verso de número 1 e verso de número 2. Capítulo 2 do mesmo livro, verso 1 e verso 2. Sou uma flor ou uma rosa de Saron, um lírio dos vales. Verso 2. Como um lírio entre os espinhos é a minha amada entre as jovens ou entre as donzelas. Agora capítulo 3, verso 1 a seguir. Capítulo 3, verso 1. De noite, no meu leito, busquei o amado da minha alma. Busquei-o e não o achei. 2. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças. Buscarei o amado da minha alma. Busquei-o e não achei. 3. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Então lhes perguntei, vistes o amado da minha alma? 4. Mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até que o fiz entrar em casa de minha mãe e na recâmara daquela que me concebeu. 5. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis, nem desperteis o amor, até que este o queira. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. É inevitável quando a gente pede para abrir no livro de Cantares de Salomão, a gente vê algumas sobrancelhas se erguendo, né? Pelo fato de, pelo menos na igreja onde eu congrego, não ser um livro que usualmente a gente ministra, fala ou lê nos cultos. Porém, é palavra de Deus. A Bíblia faz questão de ressaltar, falando de si mesma, que toda a Escritura ela é inspirada. E tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Cantares de Salomão não está na Bíblia apenas por uma questão de numerologia. Não, tinha dado 65, vamos botar um para ficar par, 66.
Cantar de Salomão não está na Bíblia só para a gente ter versículo para colocar nos nossos convites de casamento. As muitas águas não poderiam afogar esse amor, nem os rios afogá-lo ou sufocá-lo. Não, Cantares é palavra de Deus. Toda cultura tem os seus cânticos de amor, os seus cânticos românticos. E é lindo e é bonito a gente estudar a respeito desses cânticos de amor nas mais diversas culturas. Esses cânticos, eles falam da maneira com que as pessoas enxergam o amor, da maneira com que as pessoas enxergam as relações, da maneira como a sociedade se organiza e como as relações se dão. Porém, nenhum desses cânticos de amor, de qualquer que seja a cultura, tem um peso de revelação. O livro de Cantares, sim. Embora ele seja um poema que tenha um conteúdo romântico, embora ele fale numa primeira perspectiva do relacionamento entre um homem e uma mulher, e ele faz isso de forma belíssima, ele é a palavra de Deus e tem, sem dúvida nenhuma, muito a nos ensinar. O que nos afasta um pouco do livro de Cantares é a questão da dificuldade com relação ao estilo ou à linguagem. Ele é um livro poético. E com poesia, a estrutura dele muitas vezes nos traz um pouco de dificuldade de leitura, ainda mais a poesia hebraica, onde a perspectiva da construção poética não está centrada na rima. Na nossa poesia brasileira, os nossos poemas normalmente estão centrados na perspectiva da rima. Então a gente vai lendo e vai percebendo que as sílabas, os fonemas vão se conectando. Na poesia hebraica, a questão da rima não está ligado a fonema, está ligado a sentido. Então, o poeta ele escreve um verso onde ele não está preocupado se esta palavra tem a mesma sonoridade que aquela, mas se na perspectiva do sentido há uma mensagem sendo transmitida e um caminho sendo feito. No livro de Cantares não é diferente. O livro de Cantares de Salomão ele possui várias interpretações, leituras. Alguns acreditam, por exemplo, que o livro de Cantares é uma mera alegoria. Só que, na perspectiva da alegoria, a gente teria alguma dificuldade em acreditar que Cantares é só alegoria. Porque no livro de Cantares não há, por exemplo, a construção de lugares ficcionais, como a gente normalmente vê na alegoria. Em Cantares não há o jardim do desejo, não há o lago da solidão. Não, em Cantares não é isso. Em Cantares não há, por exemplo, como a gente vai ver em alguns poemas ou escritos amorosos, a questão, por exemplo, de animais fantasiosos. Em Cantares não há unicórnios, em Cantares não há faunos, em Cantares não há o cupido. Os animais que são citados em Cantares são animais de verdade. A Bíblia fala de ovelhas, a Bíblia fala de servos, a Bíblia fala e assim por diante. Em Cantares não há invenção de personagens complexos na perspectiva da sua construção enquanto imagem. Em Cantares há a figura de um homem, em Cantares há a figura de uma mulher, de um guarda, dos pastores, das filhas, do rei e da corte, basicamente. Então esse livro não é apenas ou não pode ser entendido apenas como uma alegoria ficcional. Esse livro ele tem no seu conteúdo um aspecto de tipológico. E a tipologia, de forma bem simples e rasa, vem a ser a ideia da gente, ao ler, a gente considerar o conteúdo que está posto ali enquanto realidade para o seu tempo, mas enxergar ali verdades, imagens que se relacionam com o nosso tempo e nos ensinam. Então, o livro de Cantares, todo mundo já estudou alguma vez, ele na vida, eu acredito aqui, e já tem ouvido falar que nessa imagem do amado e da amada, a gente pode ver aqui um tipo, uma ilustração do que vem a ser o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Esse amado, esse lindo, esse desejado, esse homem por quem o coração dessa mulher se enamora. Esse alguém que ela diz que o amor é tão forte como a morte. Esse amor que ela diz que nem mesmo as muitas águas podem afogar. Esse homem especial é tipo a imagem do nosso Cristo. E essa amada, essa donzela querida é símbolo de sua igreja. E a gente vai ver um pouquinho mais a respeito disso quando a gente for caminhando aqui no texto. Então eu queria, com muita tranquilidade, com muito temor, com muita reverência, convidar você para a gente olhar um pouquinho para esse texto nessa perspectiva, enxergando por esse olhar, de que aqui há uma imagem do relacionamento de Cristo com sua igreja, principalmente nessa noite que a gente está falando de intimidade. Como eu disse, o poema ele é um poema de amor, onde a gente tem, por diversas vezes, o intercalamento de duas falas. Ora a amada fala, ora o amado fala, alguns cânticos que são entoados pelas filhas de Jerusalém, que alguns consideram como coro, mas basicamente a gente tem essa troca. E é por isso que eu pedi para que a gente lesse versículos ou versos do capítulo 1, do capítulo 2 e do capítulo 3. Por quê? No capítulo 1, ou na primeira parte, nos primeiros versos do capítulo 1, a gente tem a amada falando para o seu amado.
A gente tem uma declaração dessa figura feminina que aqui eu quero chamar a sua atenção e que você, de alguma maneira, enxergue como a igreja da qual a gente faz parte, a amada, a noiva do Cordeiro. A gente tem no capítulo 1, a maioria dos versos, a amada falando para o seu amado. E ela começa dizendo que ele me beije com os beijos de sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Ela é desejosa por ter com ele intimidade, ela é desejosa por ter o seu toque, ela é desejosa por ter com ele um tempo de íntimo. Ela diz, quem me dera que ele me beijasse, ou como eu desejo que os seus beijos me beijem, porque o seu amor é melhor do que o vinho. Ou seja, estar com ele, desfrutar da intimidade dele, viver o seu amor, pode produzir em mim ou produz em mim uma alegria que suplanta, é muito maior do que aquela alegria que o vinho pode produzir. Então, o primeiro capítulo, a gente tem, na maior parte dos versos, a amada se declarando para o seu amado. Ela fala do amor que sente, ela fala do desejo que tem por ele, ela faz isso. No capítulo de número 2, a gente tem, na maior parte dos versos, a inversão desse processo. Se no capítulo 1 a gente tem a amada falando para o amado, na maior parte do tempo, no capítulo 2 a gente tem o amado falando para a amada. Ele diz para ela que ela é um lírio no meio dos espinhos. E aqui eu queria convidar você para a gente pensar um pouco a respeito disso. Que no capítulo 1 e no capítulo 2, a gente tem muito do que aconteceu aqui nessa noite. Em primeiro lugar, o texto começa com a fala da amada para aquele a quem ela ama. Ela dizendo, eu quero ter intimidade contigo, porque o teu amor, ele me satisfaz, ele me preenche. Na perspectiva da igreja, cada vez que a gente se reúne numa noite como essa, nós já passamos aqui pelo capítulo 1 de Cantares. Nós já tivemos a oportunidade de expressar por meio de oração, por meio de louvor, por meio de oferta, por meio de estender das mãos, o nosso amor pelo Senhor. A gente já disse para o Senhor, de alguma maneira, o quanto a gente o ama, o quanto é desejoso estar na sua presença. O nosso movimento de vir até aqui tem relação direta com isso. O teu amor é especial e a gente quer estar perto de ti. A cada reunião que a gente tem na igreja, a gente tem a oportunidade de dizer para Deus o quanto Ele é maravilhoso para nós, expressar a nossa gratidão por tê-lo encontrado, expressar o nosso desejo de estar mais perto. E eu tenho certeza que nós já fizemos isso aqui essa noite. Você pode dizer amém? Amém. Só que uma coisa linda na relação com Deus é que ela não é unilateral ou ela não tem resposta. Algumas vezes existem pessoas que desenvolvem amores platônicos. É aquele amor que faz todo sentido para mim, mas que para o outro não existe. Como um rapaz na igreja que eu congregava no Rio de Janeiro, chamado Ezequiel. Um dia ele me procurou no final do culto e disse assim, pastor, eu queria que o senhor orasse por mim. E eu vi que ele conhecia ele, solteiro da igreja, mais louco que o Batman, mas aí naquele dia ele estava com uma aliança no dedo direito. E ele chegou, queria que o senhor orasse por mim. Eu falei, rapaz, que aliança é essa? Então, eu fiquei noivo da fulana. Eu falei, sério, sério? Eu disse assim, deixa eu chamar ele então. Ele falou, não, pastor, ela ainda não sabe. Como assim, velho? Manda internar um ser humano desse. Nem 12, tem que ser 12 sexto na cabeça dele para ver se volta à normalidade. Ele desenvolve um amor, mas não há resposta. A Bíblia diz no capítulo 1, a Bíblia ilustra no capítulo 1, essa mulher falando e dizendo o quanto ela ama esse alguém. E quando chega no capítulo 2, a Bíblia diz que ele responde. E que coisa maravilhosa é a gente saber que quando a gente entra na presença de Deus, a gente pode rasgar o nosso coração e falar para Ele, mas a gente também tem a certeza de que nós ouviremos da parte dEle aquilo que Ele tem para nós. E Ele responde em alto nível. No capítulo 2, versículo de número 1, ou no verso 1, ela faz uma declaração, ela diz assim, eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. O que ela está dizendo com isso? A região de Saron é uma região propícia para crescimento de flores, que não são flores ornamentais, bonitas, são flores mais selvagens. Mas por conta daquela região ser uma região meio úmida, ela é propícia para crescimento desse tipo de vegetação. Então ela diz assim, eu sou a rosa de Saron. Eu sou uma rosa ali num lugar comum, num lugar propício para crescimento. Ela diz, eu sou o lírio do vale. O vale é um lugar excelente para crescimento de lírio. Em outra palavra, ela está dizendo assim, eu sou comum. Eu sou como lírio no meio dos vales. Eu sou mais alguém, eu sou mais um no meio dessa multidão. Aí no verso de número 2, ele responde para ela. Ele diz assim, você é um lírio, mas você não é um lírio no vale. Você é um lírio entre os espinhos. Qual é a probabilidade de crescer lírio nos vales? Altíssima. É um lugar propício. Agora, qual é a probabilidade de um lírio crescer no meio dos espinhos? Ela está dizendo para ele, eu sou mais uma. Ele está dizendo para ela, para mim você é única, especial. Sensacional. Vou chegar em casa hoje e vou falar isso para minha mulher. Tu és um lírio no meio dos espinhos.
É melhor do que as éguas do carro de Faraó, te comparo, que também está aqui em Cantares de Salomão. Venhamos e convenhamos. Então, assim, se ela tiver noção do contexto, vai dar tudo certo. Ouça com muita atenção, ele está dizendo, você não é comum. Você é especial. Se esse amado é de fato Salomão, ele é alguém que possui um grande harém. Ele é alguém que tem diversas mulheres e donzelas ao seu serviço. Mas ele diz para ela, olha, você é especial e você é como um lírio, você é a minha querida entre as donzelas. Eu não sei se você crê nisso, e talvez até com a boca você confesse, mas muitas vezes no nosso coração a gente não consegue internalizar isso, o quanto Deus nos ama. O quanto no universo de 6 bilhões de seres humanos ele olha para nós com seu olhar de amor. Algumas pessoas não têm dificuldade de crer naquilo que Deus é, mas elas têm dificuldade em crer naquilo que elas são para Deus. Eu sei que Deus é bom. Como o salmista no Salmo 73, ele diz assim, verdadeiramente Deus é bom para com Israel. Ou seja, ele tem um compromisso com a nação. Bom para com os limpos de coração, ou seja, para quem anda certinho, ele também é legal. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, porque eu tinha inveja dos soberbos. Sabe o que ele está dizendo? Deus é bom, mas Deus é bom para a galera. E para mim, eu achei que eu fosse desfavorecido, eu achei que ele tivesse esquecido de mim. Ele vai dizer, em vão eu purifiquei as minhas mãos, não há um Deus que me vê, eu estou perdido no meio desse universo. Eu sou um lírio no meio do vale, e tem lírios muito mais bonitos do que eu. Mas ele vai dizer lá no final do texto, ele diz assim, até que eu entrei no santuário de Deus. E contemplei, ele termina o salmo dizendo assim, tu me guiarás com o teu conselho, e depois tu me receberás na glória. Para mim, bom é aproximar-me de Deus. Deus nos ama. Um amor de cruz, um amor de entrega, um amor relacional, um amor que diz, olha, você é como um lírio no meio dos espinhos. E aí, por favor, só as irmãs me respondam agora. Se você ouvisse isso de seu esposo amado e você soubesse que isso é sincero, você ficaria feliz? Sim, com certeza. Irmão, sim ou não? Sim. Não tem problema nenhum em admitir isso não, irmão. Fica tranquila. É para sair flutuando. Eu disse para ele que o amo, porque algumas vezes a gente até faz declarações, mas a gente é correspondido não de maneira proporcional. Rapaz, gosto de você pra caramba. Valeu. Não. Ela diz, eu quero que você me beije porque o teu amor é lindo. Ele diz, você é como um lírio no meio dos espinhos. Ele está dizendo para ela o valor que ela tem para ele. Isso é fantástico. É para essa mulher andar em nuvens, porque eu amo, ele me ama, eu amo, ele me ama, eu amo, ele me ama, eu amo, ele me ama. Ele disse que eu sou a mais linda entre todas as donzelas. E talvez isso é para ela, isso deveria ser o motivo da sua satisfação. Mas aí a gente chega no capítulo de número 3, que é onde eu queria chegar. No capítulo 3 a gente tem um movimento que é feito por essa mulher. No capítulo 1 ela diz que ama, ela entrega a sua oferta de amor. No capítulo 2 ela ouve a voz do amado dizendo o quanto ela é importante. Mas no capítulo 3 a Bíblia diz que ela resolve fazer uma coisa que muitas vezes a gente não faz. Capítulo 3 diz assim, de noite, na minha cama, busquei o amado de minha alma. O que essa mulher quer? Essa mulher, ela quer que aquilo que ela sente, vê enquanto declaração, se transforme em relacionamento profundo e íntimo de fato. Eu disse para ele que eu amo, e eu ouvi que ele me ama. E aí ela vem para casa flutuando. Ele me ama, ele me ama, ele me ama, ele me ama. Só que quando ela chega em casa, ela faz uma coisa. O que ela faz? Ela vai procurar. A Bíblia diz que ela faz de noite, no horário de menor movimentação, no horário em que normalmente a casa está vazia, no horário em que as luzes se apagam, no horário em que os barulhos diminuem, no horário em que as portas se fecham, no horário onde normalmente está a gente e a gente. Ela diz que ela faz isso não apenas de noite, ela faz num lugar. E o lugar não é a sala de visita, onde todo mundo é recebido, o lugar não é a praça pública, o lugar é o meu quarto, a minha cama. Num lugar que é só meu, na intimidade do meu coração, no lugar escondido, ela vai procurar o amado. E a Bíblia diz que quando ela procura, ela chega a uma constatação. E a constatação é, aquele que eu digo que amo, aquele que eu ouço que me ama, não faz parte da intimidade da minha vida. Ele não está no meu quarto. Sabe, amados, a pergunta que talvez a gente deva fazer hoje é, onde é que nós estamos procurando Deus?
Algumas vezes nós estamos procurando na igreja e, de fato, nós o encontraremos. A Bíblia diz que onde tiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele está. Algumas vezes nós estamos procurando nos outros. Eu conheço gente que cruza a cidade inteira, que cruza diversos lugares para ouvir Deus falar, ou ver Deus na vida de alguém. Pastor, eu vim aqui, o Senhor não tem uma palavra de Deus para mim, não. De alguma maneira essa pessoa está dizendo, olha, eu percebo que Deus está contigo e eu quero ver se o Deus que está contigo se revela a mim. Mas algumas vezes o que falta para nós é viver essa realidade da sua presença no quarto. Naquele lugar só nosso. No lugar onde a gente é só a gente. No lugar onde a gente é quem é. No lugar onde, no caso lá da Assembleia de Deus domingo, que a gente usa todo domingo terno e gravata, no lugar onde o terno e gravata fica no canto, no lugar onde a gente está em profunda intimidade. A Bíblia diz que quando ela procura, ela descobre que aquele que ela ama não está ali. E existem algumas pessoas que se tornaram frequentadores de igreja, se tornaram pessoas que decoraram cânticos, são pessoas que usam uma Bíblia debaixo do braço, mas que não desfrutam de intimidade verdadeira e de relação profunda com o Senhor. Essa noite o Senhor nos chama a olharmos para o nosso quarto, a olharmos para aqueles cantos da nossa vida onde ninguém tem acesso, e a pergunta é, o Senhor está lá enquanto realidade? Ou será que a gente vive uma vida que é superficial? Ou será que a igreja virou para nós, só os mais antigos vão lembrar disso, isso hoje praticamente acabou, você lembra das lan houses? O que eram as lan houses? As lan houses eram um lugar com um monte de computadores onde você entrava, não tinha internet em casa direito, ou tinha dificuldade de acesso, você entrava, conectava lá no MSN e mandava mensagem para o povo, e mandava, e recebia, e daqui a pouco você dizia para o cara assim, olha, se a qualquer momento cair a conexão é porque o meu tempo está acabando. Que você pagava por hora, e aí depois de uma hora caía a conexão e a conversa interrompia, e aí você ia para casa, e depois, quando houvesse um outro tempo, você voltava naquele lugar para continuar aquele meio de conexão. A igreja não pode ser uma lan house, onde a gente entra e digita deus@msn.com, e a gente começa a mandar nossas mensagens. Senhor, eu te amo, tu és lindo, que o Senhor cresça, eu diminua, como a gente fez aqui. Aí a gente começa a fazer o download do que Deus tem para nós. Deus diz, eu te amo, receba a minha palavra, seja abençoado. E quando termina, quando o pastor diz, deu 9h30, a gente diz assim, Senhor, um abraço, até domingo que vem. Até o próximo sexto cheio. A realidade do Evangelho, ela não está ligada a uma estrutura. A realidade do Evangelho é um Deus encarnado. Um Deus que disse, eu estou com vocês todos os dias até a consumação do século. Um Deus que vai em festas. Um Deus que em Cristo vai a velórios. Um Deus que em Cristo entra no quarto de uma menina de 12 anos com um pai e com uma mãe. Um Deus que em Cristo senta para fazer uma refeição. Um Deus que em Cristo permite ser tocado. Um Deus que em Cristo permite que os cabelos de uma mulher pecadora, junto com suas lágrimas, toquem. Um Deus que em Cristo permite, quando não há espaço, até ser tocado na orla. E para tudo. Um Deus que em Cristo para ouvir leprosos. Um Deus que em Cristo toca num cego. Um Deus que em Cristo morre. E quando todo mundo acha que porque ele morreu, essa relação terminou, ele ressuscita e diz, eu apareço no meio de vocês. Deus conosco, Emanuel. O Evangelho não é uma religião, uma filosofia vazia, que a gente vai a um lugar para ouvir, mas isso não se internaliza no nosso ser. É Deus conosco. E é o que essa mulher faz. Ela não se contenta em que a relação seja apenas virtual. Ela diz, cadê você? Onde é que tu está? Onde é que está o Senhor? Onde é que está a nossa comunhão nesse ambiente mais secreto da minha vida? Onde é que está o Senhor aqui no lugar onde só eu estou? Porque não faz sentido para mim receber os aplausos das mulheres dizendo, tu és amada, se na intimidade da vida eu não desfruto de comunhão com Ele. Vamos olhar para o quarto. Vamos olhar para dentro. Vamos olhar para nós. E a Bíblia diz que uma vez que ela procura e não encontra, ela toma uma atitude. Verso 2. O primeiro passo é a constatação. A constatação que nem sempre é agradável, a constatação que nem sempre nos faz bem, mas é uma constatação que a gente precisa ter. Como é que está a nossa vida de intimidade com o Senhor? Como é que está? Como é que está a nossa vida? Como é que é a nossa aproximação do Senhor? Como é que é o nosso dia a dia com o Senhor? Como é que é? E se a gente descobre, se a gente constata, se a gente tem coragem de assumir que Ele não está, o texto diz assim, levantar-me-ei agora. Uma mudança de posição. Estamos começando um novo ano, amados, e
Se a gente não muda, não muda. O único jeito de começar é começar, porque se você não começar, você não começa. 2020, para algumas pessoas, nada mais é do que uma troca de dígito. 2020 é bonito, para quem tem toque, 2020, os números são pares, mas nada mais do que isso. Algumas pessoas acreditam que uma aura mágica acontece quando, ou alguma coisa cósmica acontece quando a gente vira o calendário de 31 para 1º. Pastor, agora vai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Sentiu, pastor? O quê, meu filho? Agora vai. Não sei se vai. Não sei se vai. Vai se a gente se levantar agora. Se a gente não se conformar em viver uma vida de aparência. Se a gente não se conformar em usar uma camisa escrito Jesus, mas quando a camisa sai a gente não tê-lo. Levantar-me-ei. Mudança de posição. A sensação de desconforto, observe que é noite. Se fosse muitos de nós, inclusive eu, a gente diria assim, amanhã eu resolvo isso. Porque já está de noite, amado, eu já estou deitado, já estou em casa. Tem gente que diz, depois de 9 já é amanhã. Pastor, acabou o horário comercial. É como o que acontece com o faraó em Êxodo capítulo de número 8. A Bíblia diz que Deus manda as pragas das rãs para o Egito, sobem rãs do Nilo e invadem o Egito inteiro. A Bíblia diz que tem rã na casa, tem rã no quarto, tem rã nas panelas. Imagina aquele animal lá, que eu não sei porque que sobreviveu, mas Deus trouxe depois do dilúvio, aquele troço esquisito, rã, gelada, enche tudo. Tudo. Aí Faraó manda chamar o serviço de detetização espiritual. Moisés e Arão. Liga para o Moisés. Moisés vem, Moisés chega perto dele, Moisés e Arão, e ele diz assim, rapaz, eu preciso que você faça alguma coisa para essas rãs irem embora daqui, rapaz, porque ninguém aguenta mais esse monte de rã. Aí Moisés, em Êxodo capítulo 8, versículo 8, diz para ele assim, quando você quer que as rãs vão embora? Ou quando você quer que eu ore para que as rãs vão embora? Está aí na tela? Olha lá. Ele disse, peça ao Senhor que tire as rãs de mim, de meu povo, e deixarei e vai oferecer sacrifício. Verso 9, por favor. 9. Moisés disse a Faraó, tenha bondade de me ouvir e me dizer, quando é que devo orar por você, pelos seus oficiais, pelo seu povo, para que as rãs sejam retiradas de você, das suas casas, e fiquem somente no rio? Ou seja, o negócio está ruim? Tá. Quando é que você quer que eu resolva isso? Faraó respondeu. O que Faraó respondeu? Aí Moisés diz assim, Moisés disse, seja conforme a tua. Diga comigo, decidiu. Pode ser melhor, diga, decidiu. Se você falar mais forte, eu termino mais rápido. Decidiu? Estão doidos para ir embora. Diga comigo, decidiu dormir mais uma noite com as rãs. Tá ruim, mas tá bom, né? Tá ruim, mas uma noite só dá, né? Afinal de contas, amanhã, né? Não depois dos cestos cheios. Não depois do carnaval. Pastor, estou esperando a campanha de avivamento que vai acontecer em agosto. Depois de agosto, o senhor vai ver o que vai acontecer na minha vida. Pastor do céu. Manto. Levantar-me-ei agora. Agora, amado. Agora. É hora de dizer, Senhor, chega de viver uma vida superficial, porque o Senhor nos chama à intimidade da vida com Ele. É mesa. Evangelho é mesa. É Ele sendo comigo e eu sendo com Ele. É o que Ele diz lá no Apocalipse. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu entro. Ou seja, a gente não vai fazer um negócio aqui fora. Eu vou entrar, eu vou cear com vocês e vocês comigo. Primeiro passo é a gente se levantar. Segundo, e rodearei a cidade. Ela está disposta a sair da sua zona de conforto e fazer um movimento. E esse movimento não é um movimento superficial, esse movimento é um movimento analítico. Ela diz, eu rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças. Em outras palavras, o que ela está dizendo é o seguinte, eu vou sair daqui procurando, e eu não vou fazer isso de maneira superficial. Alguém pode dizer assim, não, eu peguei as principais avenidas de Londrina. Eu peguei Duque de Caxias, Higienópolis, 10 de dezembro, e ele diz assim, rodei Londrina toda. Eu vou pelas ruas e pelas praças. Ou seja, eu vou procurar nos menores lugares que sejam, onde possivelmente esteja escondido, ou eu tenha perdido, ou eu não esteja localizando onde é que está a presença que falta para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você.
No livro de Cantares aparece uma imagem muito interessante, quando os amados dizem, nós devemos apanhar no campo as raposas e as rapozinhas que fazem tanto mal à vinha do Senhor, ou à nossa vinha. Algumas vezes nós chegamos até à constatação de que a coisa não está bem, mas quando vamos nos examinar, a gente faz isso de maneira superficial. A gente passa só pelas grandes avenidas da vida procurando. A gente diz assim, eu não estou em adultério, não roubei ninguém, não tive nenhum caso com nenhuma mulher ou homem nos últimos dias. Eu não sei porque que a coisa não está bem para mim. A gente passa pelas avenidas e acredita que fizemos a nossa busca. E diz assim, pastor, está tudo bem comigo. Quando algumas vezes a gente está perdendo a comunhão devida em pequenas ruazinhas da vida. Pequenas coisas. Pequenos lugares por onde o fluxo da comunhão se esvai. E a gente precisa ser analítico nesse processo. Examine-se o homem a si mesmo. É hora da gente olhar para dentro e ter a coragem de investigar todos os cantos do nosso ser. Porque algumas vezes o que está roubando de nós a comunhão com o Senhor, como o escritor de Hebreus diz em Hebreus 12, verso de número 15, ele diz assim, que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por meio dela muitos se contaminem. Ele dá a ideia de que a gente pode se privar da graça de Deus e uma das coisas que contribui para isso é a instalação no nosso ser de raízes de amargura. Tem gente que o fluxo da comunhão está se perdendo por causa de amargura que está instalada no coração. Porque a Bíblia diz que quando a gente vem apresentar para o Senhor a nossa oferta, esse movimento não exclui a nossa relação com o outro. Ele diz, se você perceber que tem alguma coisa contra alguém, deixa a tua oferta, vai e se conserta com ele. E a gente pensa assim, o que vai ser da oferta? Quando eu faço esse movimento, eu já estou ofertando. Eu tenho apenas algo para entregar, mas a minha vida já foi entregue, porque a partir do momento que eu digo não para os meus sentimentos e me ponho a cumprir a vontade de Deus, estabelecer comunhão, eu já estou no processo de oferta. Então verifique seu coração. Olhe, seja analítico. E volta para mim, por favor, Cantares. Ele diz, pelas ruas e pelas praças, e buscarei o amado da minha alma. Busquei-o, mas não achei. Ela procura, roda e não vai. Verso de número 3. Os guardas que rondavam a cidade me encontraram. Ela está, imagina, uma moça donzela, solteira, sai no meio da noite, andando igual uma louca no meio da rua, procurando em tudo que é canto. A polícia da época dá uma dura nela. A polícia se aproxima, os guardas se aproximam, e aí ela tem coragem de fazer uma coisa que talvez a gente não faria. Ela tem coragem de assumir, para quem quer que seja, aquilo que ela está procurando. Imagina. Minha filha, o que você está fazendo essa hora na rua? Então, vamos pensar numa desculpa assim, bem esfarrapada aí. Me ajuda aí, irmão. Deixa sua mente fluir. O que ela poderia dizer que estava procurando? Estou procurando um posto de saúde. O senhor sabe onde fica? Não, eu não sou daqui, eu sou argentino. Estou passando, bailando pela cidade. A polícia, símbolo de autoridade, chega para ela e diz assim, o que você está procurando? Ela diz assim, eu estou procurando o amado da minha alma. Vocês viram? Se não viram, dá licença. Eu tenho uma coisa mais importante para fazer, eu preciso procurar. A gente tem coragem de assumir aquilo que estamos procurando? A gente tem coragem de ser verdadeiro na nossa busca? Ou será que é o menor sinal de confrontação a respeito daquilo que a gente procura, a gente se esconde, a gente camufla? Para onde que você está indo? Isso acontece muito com a molecada, né? Mas também com a galera mais velha também. Enquanto o cara está indo para onde hoje? Eu estou indo para um encontro de cunho religioso numa entidade sem fins lucrativos. É para não dizer que está indo no culto, rapaz. E aí, como é que foi o seu final de semana? Um cara disse assim, não, eu fui para a balada, peguei 18 mulheres. O outro diz, eu fui para o lugar, rapaz, tomei um porre, um coma alcoólico. Quando eu acordei, eu estava em cima de uma van, enrolado no papel higiênico, não sei nem o que aconteceu. E você, o que você foi? Eu fui num lugar que minha mãe me levou a fim de buscar iluminação para a transcendência. O cara tem coragem de dizer que teve um coma alcoólico, ele tem coragem de dizer, eu estou procurando a morte. Outro tem coragem de dizer, eu fiz as maiores loucuras, eu estou procurando a morte. E a gente não tem coragem de dizer, eu estou procurando a vida. Eu estou procurando o amado da minha alma. Não posso porque eu estou procurando o amado da minha alma. Não posso porque eu estabeleci um processo, um propósito de oração. Não posso porque agora é um momento que eu preciso dedicar mais a Deus. Não dá porque agora eu tenho um compromisso para me aproximar mais do Senhor, da sua igreja, da comunhão que Ele tem. Eu preciso ter um tempo com o Senhor. Ela olha para... Não viu, não? Não? Então valeu. Tchau. Verso de número 4.
4, por favor. Mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma. Ei, coisa boa! É aquilo que Deus diz por meio dos seus profetas. Buscar-me-eis e me... Deus está facinho, Deus está disponível, Ele está desejoso por ter comunhão conosco. O movimento é Ele vindo ao nosso encontro. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ela encontra, e aí quando encontra, imagina aquela cena. Imagina, ela vindo correndo, cabelos esvoaçantes, ao vento, uma câmera lenta, do outro lado ele vem também, os dois se abraçam, se agarram, uma festa, aquela coisa maravilhosa. Eu imagino que quando isso termina, ele é o Salomão, ele é um cara muito ocupado, ele tem uma agenda cheia, é noite, ele não sabia que essa menina vinha atrás dele, ele não sabia que aquele encontro ia acontecer. Talvez a Bíblia diz que quando ela encontra e agarra, o texto diz que ela não apenas agarrou, o texto diz, não o deixei ir embora. Eu não quero apenas uma experiência momentânea. Eu não quero apenas sentir alguma coisa, eu não quero apenas te tocar. Agarrei-o até que o fiz entrar em casa de minha mãe, no quarto daquela que me concebeu. O que vai fazer diferença não é o que você sente aqui, nesses dias de propósito. O que vai fazer diferença é o que você decide agarrar-se para levar para a tua história de vida. Para entrar no teu quarto, para fazer parte da tua rotina. Agarrei-me e o introduzi no quarto daquela que me concebeu. E ela diz, filhas de Jerusalém, não me chama não, porque o negócio aqui está bonito. Não despertem o amor até que ele queira. Ou seja, esse negócio aqui tem que durar e nem quero que ninguém me perturbe. Sabe, que em nome de Jesus, a gente não viva apenas de movimentos que nos emocionam. Estou sentindo um arrepio aqui. Toda vez que eu sinto esse arrepio, o que vem depois? Não, depois do arrepio, passa. De vez em quando alguém procura na igreja e diz, pastor, sua palavra me dá uma paz. Aí você começa a conversar e você vê que a paz que o cara recebe é para no dia seguinte ele adulterar com a mulher dele. Pastor, às vezes eu venho com um peso aqui, pastor, do pecado, aí chego aqui e me dá uma paz. E o que a gente faz com essa paz? A gente muda de vida. A gente decide viver essa paz todo dia ou a gente se aproveita dela para alguma coisa que não tem nada a ver com o propósito. A Bíblia diz que quando Jesus é crucificado, há 2 homens, um à direita e outro à esquerda. O da esquerda enxerga em Jesus um meio para escapar. O da direita enxerga em Jesus um Deus para se relacionar. O primeiro diz, se você é o Cristo, me tira daqui. Não há compromisso, não há continuidade. Eu quero apenas sair, você também. E não há garantia de que a gente vai se encontrar. A gente sai e cada um segue sua vida. Do outro lado, alguém que diga assim, Senhor, eu sei que a gente vai sair daqui. Talvez não agora, mas eu sei que tu tem um reino. E o mais importante para mim não é poder voltar a andar nas ruas de Jerusalém. É poder fazer parte do reino que tu tens. Lembra de mim quando o Senhor entrar lá. O mais importante agora é a comunhão contigo, é saber que eu sou teu e tu és meu. O resto é apenas um detalhe. Existem pessoas que estão buscando em Deus um passaporte para patrocinar suas loucuras, enquanto tem gente que entendeu que o mais importante é que Deus está aqui. E o mais importante, o que Deus deseja é que eu viva com Ele para sempre uma vida de profunda intimidade. Queria pedir a você que ficasse de pé. Posso, pastor, orar com a igreja? Vamos ficar de pé. Eu já passei 1 minuto, vou passar só mais 2. Eu quero orar com você. Não por você, mas com você. Porque eu também preciso orar por isso hoje. Você pode fechar seus olhos? Intimidade. Num mundo de relacionamentos cada vez mais superficiais. Num mundo onde as pessoas se relacionam a partir de meios elaborados de comunicação, mas muitas vezes não é intimidade. No meio onde os encontros são marcados por aplicativos, no mundo
onde a virtualidade faz com que a gente tenha 5.000 amigos no Facebook, mas não tenha ninguém a que a gente possa chamar de irmão. Num mundo onde as pessoas estão postando o que comem, e embora muitas vezes o prato seja bonito, não há ninguém para dividir a mesa junto. Num mundo que cada vez se esvazia de intimidade, o Senhor nos chama para nos relacionarmos com Ele de forma profunda. Um Deus que não é um bibelô que a gente coloca na sala. Um Deus que não é um amuleto que a gente pendura no retrovisor do carro. Um Deus que não é uma frase que a gente estampa numa postagem. Um Deus que quer entrar no quarto. Um Deus que quer se desenvolver em intimidade conosco. Um Deus que quer ser presente na nossa vida para mudar a nossa história. Um Deus que entrou na casa de um homem chamado Zaqueu e à sua entrada ele disse: hoje veio salvação a essa casa. Um Deus, não apenas por nós, um Deus em nós, todos os dias. Vamos orar? Nessa oração eu queria que você diagnosticasse como é que está a sua vida de intimidade com Deus. Eu não estou falando necessariamente de frequência de culto, eu não estou falando necessariamente Não, eu estou falando de relação, de verdade, de intimidade, de profundidade, de comunhão. Será que a gente apenas repete orações como rezas antes de se alimentar apenas e a gente acredita que isso é comunhão com o Senhor? Quanto tempo faz que a gente não dobra os joelhos, ou que ainda não dobra os joelhos, mas dobra o coração em oração na cama, no quarto? Quanto tempo faz que a gente não se dedica a um tempo de devocional, nós e o Senhor? Quanto tempo faz que a gente não tem um propósito de jejum, não para conseguir alguma coisa, não para receber alguma coisa, mas para deixar de ser o que eu sou, me apresentar como oferta diante do Senhor? Quanto tempo? Pai querido, em nome de Jesus, eu quero orar pelo teu povo reunido nesse lugar, por essa linda e amada igreja. Te louvo pelo privilégio de poder estar com meus irmãos, te louvo pela tua palavra. E eu tenho certeza que a minha exposição, os meus exemplos, eles não são suficientes para abarcar toda a gama de significados, de possibilidades e de aplicações que essa palavra tem. Mas eu creio que o teu Espírito pode fazer isso. Teu Espírito pode revelar como um espelho a nossa alma, Deus. E uma vez que se verifique em nós que precisamos mudar, uma vez que se verifique em nós que no quarto tu não és uma realidade, que a gente se levante em nome de Jesus. Que toda, Senhor, letargia, que toda procrastinação seja mandada embora em nome de Jesus, Senhor. É prioridade para a nossa vida, intimidade contigo. Como disse Moisés, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Porque o que é que adianta ter terra sem Deus? O que é que adianta ter vitória sobre os inimigos sem Deus? O que é que adianta ter sucesso sem Deus? O importante não é onde eu chego, o importante é com quem eu vou. Porque se vou com Ele, todo lugar será abençoado. Com Ele a gente frutifica no deserto. Com o Senhor no deserto chove maná. Com o Senhor a gente não precisa se preocupar, porque até da rocha tu faz sair água. A tua presença é o que de fato faz sentido e o que dá sentido à nossa vida. Então, em nome de Jesus, que em nós haja um movimento de se levantar agora e procurar e buscar, e que esse seja um ano de busca incessante pela tua presença, Deus. E que a gente não se apegue a experiências efêmeras, que a gente não viva um culto de catarses, que a gente tenha encontros genuínos com o Senhor, que a gente tenha experiências reais com o Senhor, e que cada vez que a gente te abraçar, a gente te diga: eu não te deixo, vamos para casa, para que eu não seja apenas alguém que sentiu no domingo, mas que eu seja alguém que praticou na segunda, alguém que viveu na terça, alguém que compartilhou na quarta, alguém que consolidou na quinta, alguém que aprofundou na sexta, alguém que tornou público no sábado e alguém que voltou no domingo para continuar abraçado, porque o que mais importa é a vida com o Senhor. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos.